como Deus lida com cada um de nós, como Ele, em sua palavra, demonstra o seu agir por cada um de nós. Esta obra de arte exibindo Adão e Eva expulsos do Jardim do Éden faz parte de um imenso painel de mais de 29 metros quadrados. Porém, mais impressionante que o tamanho desta obra-prima é a técnica que o artista utilizou para criá-la. Ao invés de usar tinta, o artista belga produziu esta peça única em tapeçaria, entrelaçando cuidadosamente os fios da esquerda para a direita, de cima para baixo. Assim como a maioria das pessoas jamais iria desconfiar que essa arte resultou de uma cuidadosa tecelagem de fios. Da mesma forma, a maioria das pessoas não percebem que Deus teceu as histórias da Bíblia com duas maneiras distintas, através das quais Ele lida com você e comigo, e com todas as pessoas. Essas duas maneiras são chamadas de lei e evangelho. Desde o princípio, Deus trabalhou de duas maneiras, usando lei e evangelho. Quando Ele criou o Jardim do Éden, Deus plantou no centro duas árvores, as quais mostram as duas maneiras pelas quais Ele lida com as pessoas. A gente percebe isso em Gênesis 2:9. Através da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ensinou a Adão e a Eva sobre a sua lei. Através da árvore da vida, Deus prometia a vida eterna, seu presente gracioso através do Evangelho. Deus disse a Adão e Eva que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está em Gênesis 2:16 a 17. Essa árvore era para testar a obediência de Adão e Eva. Se eles desobedecessem à lei de Deus e comessem do fruto dessa árvore, Deus avisou a Adão, certamente morreria. Adão e Eva se rebelaram contra a lei de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso lhes impediu o acesso à árvore da vida e trouxe a morte para o mundo. Por isso Deus os expulsou do Éden, conforme vemos na ilustração do artista belga. Mas Deus não os deixou sem esperança. Ele prometeu o evangelho da salvação, através do nascimento de um Salvador que iria remover a maldição do pecado. Deus lidou com os descendentes de Abraão de duas maneiras, lei e evangelho também. Assim como Deus trabalhou com Adão e Eva através da lei e do evangelho, das duas árvores do Éden, Ele também fez um acordo de lei e evangelho com Abraão. Esse acordo se chamou aliança. Deus chamou a Abraão e aos seus descendentes para que obedecessem à sua lei e confiassem que Ele iria enviar o Salvador. Infelizmente, muitos descendentes de Abraão não seguiram a lei de Deus ou não confiaram que Ele iria enviar o Salvador prometido. Eles quebraram o acordo de Deus e por isso Ele os julgou através dos profetas com várias ameaças. Jesus cumpriu a lei e o evangelho por cada um de nós. Embora os descendentes de Abraão tenham se rebelado contra as duas maneiras de Deus lidar com eles e rejeitaram a lei de Deus e o evangelho, Deus manteve a sua promessa de mandar o Salvador, conforme Isaías 59. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus,
Deus cumpriu as exigências de sua lei e a sua promessa evangélica de abençoar todas as nações. Ao observar a lei de Deus com perfeição e santificar sua vida sobre a cruz, Jesus tornou o Salvador para todas as pessoas. Mas Jesus não mudou a maneira de Deus lidar com as pessoas. Ao invés disso, ele ensinou seus discípulos a pregarem o arrependimento através de lei e o perdão através do Evangelho. As duas maneiras, lei e Evangelho, transformaram a vida dos apóstolos, inclusive do apóstolo Paulo. O próprio Jesus trabalhou na vida de Paulo através das duas maneiras da lei e do Evangelho. Sendo um fariseu, Paulo não havia entendido a Bíblia direito. Ele achava que poderia salvar a si mesmo observando a lei. Paulo odiava e perseguia os seguidores de Jesus porque eles ensinavam que Deus salva as pessoas do pecado através do Evangelho. Quando Paulo viajou para perseguir cristãos em Damasco, Jesus o confrontou com as ameaças da lei, chamando-o ao arrependimento. Jesus fez com que Paulo caísse literalmente do cavalo no chão e o deixou cego por 3 dias. Mas então Jesus enviou Ananias para perdoar Paulo através do Evangelho. Paulo recebeu o batismo com alegria e se tornou o pregador mais zeloso da lei e do Evangelho na Bíblia. Estas são também as duas maneiras do Senhor trabalhar em nossos corações. Embora eu tenha mencionado apenas alguns exemplos, a Bíblia inteira é uma linda história de lei e de Evangelho. Essas duas maneiras que Deus utilizou em toda a Bíblia continua sendo aplicado em nossas vidas. Quando nós abrimos a sua palavra, nós temos lei e Evangelho, maneiras com que Deus usa para mostrar a cada um de nós os caminhos que nós estamos tomando em nossas vidas. Muitas vezes estamos nos distanciando dele, e aí ele usa a sua lei para chamar a cada um de nós de volta para ele. O Evangelho mostra o grande amor que Jesus tem para com cada um de nós. Ele espera, ele dá a oportunidade, ele concede e garante para cada um de nós que cremos nele a vida eterna e a vida aqui com alegria. Por isso, é muito importante para nós ler a palavra de Deus nessa perspectiva de lei e Evangelho. Sou grato por estar numa igreja que tem percebido que essa pregação de lei e Evangelho é o que Deus espera daqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe um comentário abaixo, é importante para o canal. Espero você na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Aliás, gostou desse horário? Que Deus abençoe a sua vida.